e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela Rede Amigo Espírita, pela TV Nova Luz, pela Rádio Portal da Luz, pelo PUL Brasil de Web Rádios e por tantos outros e outras emissoras que nos transmitem e retransmitem. É uma felicidade estar aqui com vocês hoje para mais um programa Despertar Espírita, e hoje o tema é mais do que especial. Vamos tratar da medicina espiritual. O que é a medicina espiritual? Você aí de casa sabe o que é a medicina espiritual? Por que nós adoecemos? Existem realmente as curas espirituais? Quando é que elas vêm? O que é a ectoplasmia? Precisam, para as curas espirituais, precisam-se de médiuns especiais? Como é que funciona isso tudo? Por que a medicina na Terra não dispõe desses mesmos recursos que são utilizados pela espiritualidade? Todas essas questões nós vamos tratar hoje aqui com o nosso querido irmão Fábio Dionise, que é um trabalhador espírita. Bota o nosso querido irmão na tela aqui, por gentileza, produção. É um querido trabalhador espírita. Ele, além de palestrante, é escritor espírita também. Tem um livro, inclusive, sobre o tema. É um livro que nós vamos apresentar aqui daqui a pouco sobre a questão da medicina espiritual, que, aliás, eu e meu irmão nós já tivemos o prazer. Eu tive essa satisfação de receber lá no estúdio da TV Nova Luz, pessoalmente, para uma palestra sobre esse livro, uma entrevista que nós fizemos sobre esse livro. Então, queria agradecer, dar as boas-vindas e falar para você, querido Fábio, que dê as boas-vindas aos nossos irmãos de casa. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Compartilhando daquilo que eu vivencio há alguns anos aqui no Recanto de Luz Irmã Sheila, que é um centro que trabalha muito com curas e cirurgias espirituais. Desejar muita paz no coração de vocês todos e que todos nós sejamos intuídos, porque, na verdade, a orquestra é a espiritualidade, nós somos apenas instrumentos e que aproveitamos, na realidade, o conhecimento deles. Muito obrigado. Querido Fábio, muito obrigado você também pela sua disponibilidade, tá? E por estar aqui dividindo conosco esse conteúdo tão maravilhoso que você tem. Deixa eu só dar as boas-vindas aqui ao nosso pessoal de casa, nosso querido Luiz Romeu fazendo aqui a recepção do pessoal, querido trabalhador, Enira Feula, Janice Mustage, boa noite, Américo, boa noite, Fábio Dionise, todos do chat, nosso Jefferson, nossa Maria, Terezinha, Lorena Oliveira, Zenaura Peralva, nossa querida Poliana Correia, também aqui da equipe técnica da TV Nova Luz, junto com Cassiano Rodrigues, junto com Luiz Romeu, junto com o nosso querido Diego. Sejam todos bem-vindos. Arley Leonardo, nosso Daniel Cardoso, Maria do Carmo, Neide Ferreira, Fátima Mota, querida trabalhadora, Maria do Horto, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco eu volto para falar mais um pouquinho com vocês, mas para a gente aproveitar bem o tempo do nosso querido convidado, tragam as suas perguntas sobre a medicina espiritual. E já que nós estamos tratando sobre a medicina, que nós vamos falar bastante sobre a cura, antes disso, antes de eu te perguntar o que é a medicina espiritual, queria que você falasse para a gente, Fábio, por favor, por que nós adoecemos? Eu vou me basear em André Luiz e Emmanuel, né? Em Leis de Amor, o Emmanuel ele coloca que praticamente todas as doenças são criadas por nós mesmos, né? Existem algumas exceções. Por exemplo, o meu modelo reencarnatório tem um tempo de vida, certo? Então, eu vou envelhecendo, a minha máquina vai se entrando em fadiga, e eu vou perdendo funcionalidades e, consequentemente, eu sou sujeito a ter problemas, disfunções e assim por diante. Isso é modelo, foi como nós fomos concebidos para presente aprendizado reencarnatório. E tem doenças que são provocadas por causa do habitat. Por exemplo, eu como alguma coisa que meu corpo não está preparado para isso, né? Nós somos envenenados, muitas vezes, pela comida. Somos envenenados por muitas coisas que hoje nós não temos ainda a noção de que sejam venenos. Mas, excetuando-se isso, todas as demais, que é a esmagadora maioria das doenças, elas são provocadas pelo próprio espírito, através dos seus pensamentos totalmente perturbados,
através das suas emoções, através de seus sentimentos e seus estados conscienciais, que, aliás, só para fazer uma parte, um dos grandes motivos da depressão está ligado a um complexo de culpa. Um complexo de culpa, não, um sentimento de culpa que nos leva a um conflito consciencial enorme, embora seja inconsciente, né? Então, na verdade, nós somos os fatores geradores. O nosso equilíbrio, o equilíbrio do corpo físico, tudo que acontece no corpo físico, e aí eu estendo também para os demais corpos que nós temos, né? Nós temos o corpo perispiritual, que é o perispírito, o corpo espiritual, que é o perispírito, e temos o corpo mental. Esses dois foram citados por André Luiz, e ele comenta, olha, precisamos prestar atenção no que os espiritualistas falam a respeito dos demais corpos, né? Cada um deles influi no que está numa dimensão inferior. Por exemplo, o André Luiz, ele nos explica que o modelo organizador biológico do corpo espiritual é o corpo mental, e o modelo organizador biológico do corpo físico é o perispírito. É como se fosse o molde, a matriz. O perispírito é a matriz do corpo humano. Ele mantém o equilíbrio. Agora, quem é que mantém o perispírito equilibrado? É o ser, é o espírito. Então, quando eu estou equilibrado, o meu campo eletromagnético, minha psicoesfera, todo esse complexo de células, funções, claro que estão numa outra dimensão, estão em equilíbrio. E eles refletem esse equilíbrio no corpo físico. A partir do momento em que eu estou com as minhas emoções destrambelhadas, usando um termo que o Emmanuel usa em Leis de Amor, eu acabo criando um problema no perispírito em uma determinada área. E isso vai se refletir a curto, médio e longo prazo, ou longo prazo no corpo físico, né? E o Emmanuel, inclusive, ele diz, todas as doenças começam no perispírito. Agora, o perispírito, ele é o gerador da doença? Não. É o espírito que cria um desequilíbrio no perispírito que depois acaba se refletindo no corpo físico, assim como os demais corpos sutis. Assim, bem en passant. Querido Fábio, eu gostei bastante, né, que você trouxe essas considerações, por quê? Principalmente porque você colocou aí as questões trazidas por Emmanuel, né? Então isso não é da nossa cabeça, isso nos importa bastante. Porque esse é um ponto bastante delicado de nós tratarmos. Sempre que eu converso com irmãos sobre isso, as pessoas às vezes acham até que nós estamos exagerando quando eu falo que nós temos essa capacidade tanto de adoecer o nosso corpo quanto de curar o nosso corpo. Soa às vezes como um beatismo ou como um fanatismo religioso. Isso é fanatismo religioso? Ou hoje em dia a ciência já vem também, de alguma forma, estudando essa interferência da nossa mente no nosso corpo físico? Hoje, se você pegar livros de autoajuda, se pegar livros de medicina, eles já têm uma correlação entre sentimentos e enfermidades. Por exemplo, já se sabe que a mágoa prejudica o funcionamento do sistema imunológico. Os médicos dizem isso, né? A mágoa profunda e prolongada pode provocar câncer. Pode provocar câncer. Não, assim, temos que tomar cuidado com as generalizações. Da mesma forma que existe uma correlação de miomas em mulheres com mágoas, né? Mágoas profundas, olha, não é uma magoazinha que vai acabar provocando isso. Então, e existem, inclusive, trabalhos científicos com protocolo científico. Aquele videozinho que as pessoas gostam de ver na internet, de vez em quando passa, do Masaru Emoto, da cristalização da água, quando você volta aos estudos do Masaru Emoto, você vê que ele era um cientista, trabalhava num laboratório, ele usou protocolo científico para fazer as experiências dele, e ele confirmou que as emoções, os sentimentos, as orações, tudo isso influenciava na estrutura da água, tudo isso fazia com que ela mudasse, ela sofresse mutações, tanto que se cristalizava ou não se cristalizava, né? Então, hoje nós temos, na verdade, um arsenal científico, inclusive com protocolo científico, porque a partir do momento
Você usou o protocolo científico e foi aceito e foi publicado, a comunidade científica não pode mais discutir o assunto. Aí vai ser uma questão, eu quero e não quero, mas na verdade já foi provado cientificamente. Então, até cientificamente, nós sabemos que as emoções, os sentimentos, os estados de consciência, os traumas que nós passamos acabam influenciando. Como isso acontece, aí há uma divergência. Nós que somos espíritas e os espiritualistas, nós também somos espiritualistas, sabemos que, na verdade, o espírito é uma entidade e o corpo físico simplesmente é um envoltório. A medicina, a maior parte da medicina ainda acredita que tudo é através da mente, né? Que é através do cérebro, né? Então, na realidade, a origem de tudo existe um debate, mas que está provado cientificamente que isso causa doenças, e assim como reverte, eu posso, na realidade, fazer o caminho de volta, isso já está provado, não se questiona mais. Aliás, Fábio, achei também muito bacana que você trazendo aí o exemplo de Emmanuel, né? Isso mostra para gente que em muitas coisas o Espiritismo ele anunciou e posteriormente a ciência veio a comprovar, né? Eu me recordo até de alguns fatos que foram falados em relação a, por exemplo, algumas datas da Bíblia, né? Que algumas obras de Chico Xavier, elas já falavam sobre umas datas lá que posteriormente os historiadores foram lá e confirmaram aquilo ali. Então, não é o fato de nós hoje não termos a comprovação de algo na ciência que implica que aquilo ali não é verdade. Isso aí também eu queria deixar bem claro para os irmãos de casa. Ainda que não houvesse esse estudo na ciência, eu não poderia dizer que isso não existe, porque há muitas coisas que a ciência terrena ainda não conseguiu estudar. Não significa que nós estamos aqui destruindo a ciência ou desvalorizando. Damos total valor. Aquilo que a ciência descobriu, nós não vamos jamais negar. Se o Espiritismo hoje vier me dizer que a Terra é plana, eu não vou aceitar, porque a ciência mais do que provou que a Terra não é plana. Estou dando um exemplo aqui. Então, todas as vezes que a ciência comprovar algo, que ela comprovar pelo método científico que aquilo ali existe, eu vou voltar os meus olhos e tender a crer naquilo ali, por óbvio. Agora, o fato da ciência não ter estudado, nós não podemos abandonar, não é verdade? Que existe essa diferença, né? Concordo plenamente. Aliás, Kardec, ele disse que nós tínhamos que acompanhar a ciência. E, aliás, quando o Chico escreveu todos aqueles livros maravilhosos, é porque a ciência já estava amadurecendo para recebê-los, né? Então, o Kardec não podia ter passado as informações que estão em evolução em dois mundos, nos missionários da luz e assim por diante. Então, nós temos que acompanhar. Veja, por exemplo, quanta coisa se debateu contra André Luiz, porque daquilo que ele falou a respeito da glândula pineal. E hoje tem estudos científicos americanos com publicações científicas atestando o que o André Luiz escreveu muitas décadas atrás e que não eram aceitas, né? Eu vou citar um outro exemplo, agora eu vou esquecer, mas esse da glândula pineal é um exemplo típico. Por exemplo, o André Luiz, ele diz o seguinte, que nós emitimos raios tão poderosos como o raio, ele não usa a palavra raio-x, mas nossos raios são tão poderosos e afetam diretamente o núcleo celular. E esses raios entram pelo citoplasma, vão para o núcleo e atingem os genes. Foi um debate enorme, porque na medicina da época, isso na década de 50, se acreditava que, na realidade, todas as ordens que chegavam no núcleo, que chegavam na célula, passavam pelo núcleo e depois iam para o citoplasma. E hoje já está provado que o caminho era o que o André Luiz falou, né? Então, nós temos uma série de informações que estão na literatura espírita séria, que inclusive vai ser desvendado, que a ciência vai ter que chegar lá, e que nós também não compreendemos. Até nós temos dificuldade de alcançar aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está dito por Emmanuel e André Luiz. Só para você ter uma ideia, esse leis de amor que eu utilizei para falar sobre as doenças
foi publicado em 1963. Caramba! Agora nós falamos sobre isso. São uns 10 anos para cá que nós estamos aceitando, mesmo dentro do espiritismo, o poder das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos em cima de nós mesmos. E foi em 63, um livro que durante muito tempo, inclusive, deixou de ser publicado. As pessoas não tinham interesse no livro, e a FEB levou muito tempo até publicar novamente esse livro. Querido Fábio, deixa eu só dar as boas-vindas aqui a mais irmãos, tá? Dois amigos queridos aqui, o nosso querido Ari, nosso querido Félix, Ari, o anjo de luz, aqui eu falo da Nova Luz, nosso querido Félix, lá do SEAC de Copacabana, minha amiga Ana Maria Correia, todos os irmãos que continuam chegando no chat aqui, eu estou olhando o nome de cada um de vocês aqui, tá? Tragam perguntas para o nosso querido Fábio Dionísio, esse tema de hoje é interessantíssimo e o programa fica muito melhor quando você aí de casa traz as suas perguntas. Minha mãe também está aqui no chat, Vera Lúcia está falando aqui conosco, o Ari acabou de aparecer a mensagem dele aí. Sejam todos muito bem-vindos, tá? O programa só fica legal quando você aí de casa coloca a sua pergunta. Então, tragam perguntas para cá. Enquanto o pessoal não traz, eu vou tirando minhas dúvidas por aqui, Fábio. Fala para mim, por favor, Fábio, é possível a gente diferenciar ou colocar alguma característica que diferencia a medicina material da medicina espiritual? Então, agora eu vou falar o que eu sei, tá bom? Por exemplo, por que a medicina espiritual ela tem um resultado melhor do que a medicina da Terra? Nós sabemos que a medicina, por exemplo, na esfera onde se encontra a Alvorada Nova, nosso centro está ligado à Alvorada Nova, no Hospital de Sheila, está 50 anos à frente da medicina da Terra. E é um fato, porque a gente verifica isso no dia a dia, aqui no próprio Sheila. Agora está parado, mas a gente percebe as técnicas. Inclusive, a gente percebe como a espiritualidade está inovando técnicas. No passado, por exemplo, as cirurgias espirituais deixavam a pessoa meio esquisita alguns dias, tinha que ter todo um preparo inicial, depois tinha que ter uma convalescência e assim por diante. As técnicas, inclusive, das cirurgias espirituais mudaram, elas se tornaram mais modernas ainda. Então, a medicina espiritual é a medicina que a Terra terá daqui a alguns anos. Esse processo, ele é sob permissão de Jesus. Por exemplo, o remédio para o câncer existe. Nós daqui da Terra não conhecemos, eu também não conheço, mas a espiritualidade diz que existe. E quando eles têm autorização de utilizá-lo para curar alguém que está com câncer, ele é utilizado porque aquela pessoa ou tem merecimento ou tem uma necessidade de programa reencarnatório para que receba esse remédio. Isso tem acontecido ao longo de toda a história. E existem esferas espirituais aqui na Terra, aí eu estou falando de Eugorina Cunha, estou falando de Chico, né? Chico Xavier, que a medicina está 200 anos na nossa frente. Isso com relação à própria ciência, né? Porque as crianças nascem com tanta facilidade com os eletrônicos? Porque, na realidade, esses eletrônicos já existiam no mundo espiritual e as crianças, os espíritos, já foram preparados, já estavam acostumados a utilizar esses equipamentos. Então, as técnicas são com equipamentos muito mais sofisticados, as técnicas cirúrgicas fazem corte e cicatrização praticamente instantânea, é atemporal, a gente não percebe, mas houve corte, houve sutura, houve cicatrização. Se eles quiserem deixar uma prova, eles deixam a marca. E a prova maior não é essa, porque se a pessoa faz uma cirurgia espiritual e não faz o resguardo de 3 dias, que é não faça esforço, os pontos abrem e existe hemorragia. Como é que ponto pode abrir se não houve cirurgia, né? Então, a gente vive isso e a gente sabe que existe essa modernidade. E, aliás, o próprio Divaldo comenta em alguns casos, né? Por exemplo, o câncer que ele teve na garganta, em 1954, que foi curado pela irmã Sheila, corporificada, ou seja, através da mediunidade belíssima de Chico Xavier, ela se materializou e ela veio com um aparelhinho que parecia uma caneta
que tinha uma luz intermitente. E ela falou para o Divaldo, isso com 5 testemunhas em volta, né? Falou para o Divaldo, isso vocês não têm ainda, nós não temos a permissão que vocês tenham esse instrumento. Esse instrumento é um aparelho portátil de aplicações de rádio, e eu vou curar a tua garganta, que ele tinha câncer, através de 2 aplicações. Vai doer, Divaldo, mas você vai ficar curado. Então, ela trouxe essa mensagem que é divulgada pelo Divaldo. Existem vários congressos, ele tem falado sobre isso, pelo menos antes da pandemia, ele já tinha falado isso várias vezes, que são equipamentos que hoje nós não temos ainda, mas que nós teremos. Jesus, ele dosa essa chegada de metodologias, equipamentos, remédios, proporcionalmente às nossas necessidades. Hoje nós precisamos, por exemplo, vivenciar essa pandemia que é o câncer, né? Falando em pandemia, nós vimos uma escalada de casos de câncer nesses últimos anos. A gente cuidava de 20 casos sérios de câncer, muitos deles que a medicina já não tinha muito o que fazer. Hoje, antes da pandemia, nós chegávamos a ter 70, 80 casos, tudo isso em 3 anos, né? Então, a gente percebe que é uma necessidade. Então, enquanto a gente tiver essa necessidade, nós não vamos ter o remédio do câncer aqui na Terra. Mas as pessoas que fazem jus, ou precisam, por causa do programa reencarnatório dele, ou da família, ou de alguém ligado a ele, acabam recebendo esses remédios, ou esses procedimentos, ou são utilizadas essas técnicas cirúrgicas. Querido Fábio, nós sabemos, né, até em continuação ao que você acabou de falar agora, nós sabemos que na medicina material há alguns limites que, por enquanto, num determinado ponto, numa determinada época da evolução da medicina, não é possível ultrapassar. Então, as pessoas costumam falar, como você acabou até de tocar agora, esse câncer que o fulano tem, ou que você tem, ele não pode ser curado. É comum falar isso, não tem mais o que fazer. Isso acontece, porque a ciência entende que naquela época não é possível passar daquele momento. E para a medicina espiritual, eu posso estabelecer que há algum limite ou não? O limite é o merecimento daquele, né, que está recebendo a cura espiritual. Existem dois limites. Olha como é que a espiritualidade age. Eu já tinha intuído que você ia me perguntar. Então, existem dois limites. Se a medicina espiritual está 50 anos à frente, não significa que ela saiba tudo, mesmo porque existem esferas espirituais que ela está 200 anos à frente. Então, ela também é limitada. Isso é um problema sério hoje, que é a fibromialgia, né? Que as pessoas não têm cura aqui na Terra, e já me perguntaram, e já perguntaram para o benfeitor, se existe essa cura, por exemplo, em Alvorada Nova. A resposta dele, não. Estamos trabalhando nisso, mas nós ainda não temos esse tipo de remédio, né? Então, esse é o primeiro limite. O segundo limite está ligado a necessidades do indivíduo. Eu preciso passar por uma determinada doença, por exemplo, são doenças, tem vários tipos de doenças. Uma vez eu fiz uma classificação sobre o ponto de vista espiritual, eu cheguei a uns 12, 14 tipos de enfermidades sobre o ponto de vista espiritual. Mas, por exemplo, eu criei uma disfunção muito séria no meu perispírito numa reencarnação passada, né? E isso provocou um problema sério no meu molde. Não necessariamente eu vou conseguir corrigir isso com uma reencarnação. Por exemplo, cometi o suicídio, estourei meu cérebro. Eu tive um impacto violentíssimo na parte do corpo mental. Corpo mental. As células que estão na parte espiritual, né? Não necessariamente eu vou ser curado no mundo espiritual disso. Eu vou reencarnar com deficiências nessa região do perispírito que se refletem no corpo físico, né? Então, é difícil curar isso, porque eu preciso dessa simbiose. Da mesma forma como o corpo espiritual é o molde do corpo físico e ajusta um no outro, eu tenho uma reconstituição, eu tenho um trabalho de 2 vias. O próprio corpo físico ajuda
sendo esponja, ajuda ao restabelecimento de áreas que estão afetadas. Então, provavelmente eu vou nascer com problema cerebral, isso não vai ser curado aqui e nem pela espiritualidade, porque eu preciso passar por um processo. E muitas vezes é uma questão de aprendizado. Eu preciso da doença ou de um determinado tipo de enfermidade para o meu aprendizado. Enquanto eu não tiver o aprendizado, a página não vira. Eu costumo dizer, lição aprendida você passa de ano. Se você é reprovado é porque você não aprendeu a lição. E ela se recapitula. Tanto que muitas vezes, no Sheila, a gente vê uma pessoa ser curada, daqui a 2 anos aparece de novo, e com a mesma doença ou agravada. E qual é o problema? É que não mudou o fator geratriz, o fator motivador, aquilo que provoca a doença. Então, se eu não altero, inclusive, e outra coisa, tem a questão de eu também não permitir que eu seja curado, né? A espiritualidade, muitas vezes, ela se defronta com o paciente que ele se autopune, ele se autopune. Aí no Leon Denis, aí no Rio, eu lembro de um caso contado pelo Baltazar, em que o rapaz chegava com o braço direito totalmente morto, como se não, sem nenhuma função, nenhuma motricidade, eles colocavam o braço para funcionar, ele saía do centro, pumba, perdia o braço, né? E o que estava acontecendo? Isso foi na época do altivo, né? O que estava acontecendo? Perguntaram para o espírito, como é que ele já veio aqui, já fez 2 retornos, e toda vez que ele volta para casa, retorna o problema. E o espírito responde para ele. Acho que, não sei se foi o Herman ou o Baltazar, foi um dos dois. Os 2 espíritos estavam fazendo esse trabalho. Ele disse o seguinte, mas ele está se punindo. Ele tem tanto medo de cometer novamente as atrocidades que ele fez com esse braço numa outra reencarnação, que ele anula a motricidade do braço. Então, existem muitos aspectos em que a espiritualidade não pode fazer nada. Outra coisa, eu posso ter pedido uma enfermidade para minha proteção. Eu, por exemplo, podia ser um alcoólatra, aí eu peço uma úlcera, tá, o caso no André, não está no André Luiz, mas está na literatura espírita, está lá o caso do cara que ele pede uma disfunção para que ele tenha uma úlcera quando chega na idade madura, para que ele não caia no alcoolismo de novo. Aí ele vai no centro espírita, eles não vão curar, porque ele pediu, e a espiritualidade respeita o livre-arbítrio. Eles falam isso para nós, inclusive. Como é que eu posso curar se ele pediu e isso é bom para ele, é uma necessidade dele, né? Então, tem muitos aspectos que a gente poderia comentar muito tempo aqui. Então, queridos irmãos de casa, achei maravilhosos os seus comentários aqui, querido Fábio. Então, a cura espiritual, ela vem quando está naquele momento em que nós podemos ter aquela cura e que precisamos, que aquilo ali é o melhor para nós, porque como nosso querido Fábio falou, se vier uma determinada cura que possa vir a me prejudicar, ou se viesse uma cura que pudesse me prejudicar, aquilo não seria uma cura, aquilo ali seria um prejuízo espiritual. Então, por isso, sempre é importante que nós cuidemos muito mais da nossa moralidade, das nossas questões espirituais, porque se nós ficarmos buscando a cura sem cuidarmos da parte moral, não obteremos o benefício da cura. Por que não obteremos? Porque, como muito bem disse o nosso querido Fábio, se aquela cura lhe vier, ela pode acabar sendo um meio de eu entrar num determinado erro. Então, a espiritualidade, que conhece os nossos pensamentos, as nossas tendências, enquanto ela percebe que nós ainda temos determinada tendência, então o nosso irmão acabou de falar do irmão que tinha o braço lá que cometia algumas atrocidades. Se a espiritualidade percebe que eu ainda sou capaz de cometer aquela determinada atrocidade, ela não vai permitir que advenha que eu possa ser curado, que advenha aquela cura. Então, mais importante do que qualquer fator para a cura espiritual acontecer é que eu atue naquela terapia que o Espiritismo fala, que é a terapia da transformação moral. Não é isso, querido Fábio? Eu preciso me moralizar para ser digno daquela cura, para que aquela cura me faça bem e não mal, né? É verdade. Tanto que o que eles querem a cura da alma, né? Eu lembro do nosso benfeitor, o Dr. Arthur Neiva, que é o espírito responsável pelo Recanto de Luz Irmã Sheila, que ele disse, eu gostaria e recomendo que vocês façam
2 horas de evangelho no dia de cura. E ele disse posteriormente que o maior tratamento, mais importante que ocorria no Sheila era o evangelho. Curiosamente, né, eu fiquei pensando, né, eu passei a refletir sobre isso. Por quê? Eles, obviamente, eles se condoem da dor, quando eles recebem permissão, eles tratam a dor, né? Não são eles que decidem, quem decide é um grupo de espíritos acima, né? Em qualquer trabalho, que seja no Frei Luiz, que seja no Movimento do Amor Próximo, que seja aqui no Recanto de Luz Irmã Sheila, ou lá em Franca, com o João Berbel, não é a espiritualidade que está trabalhando os médicos espíritos que tomam a decisão. E a ficha vai para cima, vai para. E falo para cima porque vibratoriamente vai realmente para cima, né? E lá é que são tomados por equipes que são ligadas a Jesus, se vai ter tratamento, como vai ser o tratamento, o que é adequado. Existe um estudo da ficha kármica, existe um estudo psicológico, existe uma série de anamnésia muito sofisticada, né? Então, tem todos esses aspectos para se tomar decisão. Eu vou te curar, ou não posso curar, eu não recebi a ordem. Eu já ouvi do próprio doutor Evandro Chagas, que é quem faz as cirurgias, professor doutor Evandro Chagas, que é um espírito, né? E ele faz isso através de um médium de efeitos de ectoplasmia, que é o Edson Barbosa de Souza. Eu vi dizer, olha, infelizmente eu não pude curar, eu não tive autorização para fazer nada, né? Então não foi uma decisão dele, eu estive no limite daquilo que me foi autorizado, né? Então a gente, na realidade, está trabalhando com uma hierarquia, está trabalhando com espíritos que são cada vez mais lúcidos, que estão tomando decisões porque atingiram um estágio do conhecimento, da responsabilidade para tomar essas decisões. Fábio, meu querido, até em continuação ao que você acabou de explicar agora, e se puder até resumir um pouquinho, como é que o doente, o atendido, né, quem está ali para ser submetido ao tratamento espiritual, como ele pode ajudar nesse tratamento? A gente diz, aliás, eu não, mas a espiritualidade diz que a gente tem que se colocar numa atitude receptiva, né? Se eu mantiver o padrão, por exemplo, chego lá, eu estou negativo, não, eu acho que não vai dar certo, eu vim porque minha mulher ficou me insistindo para que eu viesse aqui, eu não acredito nisso aqui, isso, aquele outro, eu me fecho, então fica mais complicado a cura. Fica mais complicada a cura para as pessoas que não têm fé, as pessoas que não são positivas. A gente sempre pede, a espiritualidade ensinou para nós, peça para que as pessoas façam oração, para que as pessoas sejam otimistas, para que tenham fé, busquem a força naquela entidade em que elas acreditam, que seja Maria, que seja Jesus, que seja Deus, que seja um santo de devoção, porque isso, na realidade, cria uma atmosfera propícia para o tratamento. É que nem nós, quando estamos no hospital, dependendo da atitude que a gente tem no tratamento, o tratamento é melhor ou pior, independente do médico. A mesma coisa acontece com a medicina espiritual. Querido Fábio, fala para mim, por favor, e qual é a função do médium de efeitos físicos ou ectoplásmicos nesse tratamento? Nós acabamos de falar agora tudo que depende do doente, daquele que está precisando da cura espiritual. E qual é o papel do médium nesse tratamento? O médium, ele, no caso específico do Edson Barbosa, ele é um médium de efeitos físicos, de ectoplasmia de cura, porque existe a ectoplasmia de materialização de espíritos e aquele de cura. Então, ele já foi preparado. Por exemplo, antes de ele reencarnar, durante uns 22 anos, se não me falha a memória, ele foi preparado no mundo espiritual para esse ministério que ele exerce aqui. Então, o próprio projeto e a própria influência genética foi potencializada ou foi negativada, todo projeto cromossômico, todo projeto reencarnatório, a preparação psicológica, as funcionalidades que ele tem, os dons
Por exemplo, a glândula pineal de um médium é diferente de uma glândula pineal de um ser que não tem dons mediúnicos ostensivos, né? Então, existe uma preparação. Mas o médium, ele é apenas um instrumento. É que nem um bisturi. Existem bisturis fantásticos e existem bisturi meia boca, né? Então, ele é preparado para que ele seja um instrumento fiel. E vai depender dele, inclusive, o preparo para o próprio dia, o preparo com conhecimento. O médium precisa de conhecimento do que vai ser feito através dele. Precisa estudar, porque tudo isso tem que estar dentro da nossa caixola, né? Está dentro do nosso conhecimento. Eu usei caixola por brincadeira, hein, pelo amor de Deus. Tem que estar dentro do nosso conhecimento. Então, por exemplo, um médium de efeitos físicos, ele tem uma capacidade de emissão de ectoplasma muito superior a qualquer ser que não tenha o dom mediúnico. Outra coisa, eles são preparados para serem usinas de força. Então, por exemplo, a espiritualidade traz fluidos espirituais e fluidos da Terra, passa através dessa unidade de força e extrai do médium energias sutilizadas, como se fosse um prisma. Você passa a luz e há uma decomposição das cores, né? E cada uma dessas energias, elas já são preparadas para algum determinado tipo de fim. Por exemplo, a ectoplasmia serve, voltando à ectoplasmia, serve para efeitos de materialização. No momento em que você tem um tumor na próstata, e se faz um encapsulamento do tumor na próstata para que ele não se desenvolva. E por que ele não se desenvolve? Porque ele não recebe os nutrientes para poder progredir. A célula necessita de nutrientes, então essas células são isoladas através de uma cápsula física. Isso é um processo de materialização que se utilizaram, podem se utilizar, não necessariamente utilizam um médium para que seja realizado isso, né? Então, ele é um instrumento, ele tem potencialidades que nós não temos. Ele tem uma capacidade de incorporação que é necessária, por exemplo, o Edson Barbosa, ele é inconsciente, ele passa a ser um bisturi na mão do Dr. Evandro Chagas, né? E ele nem lembra do que aconteceu. Depois a espiritualidade comenta os casos e fala o que aconteceu, e ele fica sabendo, né? Mas ele é um instrumento, por causa dessas capacidades, eu citei algumas, né? Algumas capacidades que ele tem. Até o próprio receituário, por exemplo, o receituário que ele recebe no começo dos trabalhos de cura. Olha só, querido Fábio, me permite só um minutinho para eu falar com o pessoal aqui no chat. Queria conversar com vocês que nós temos os grupos de WhatsApp da TV Nova Luz e da Rede Amigo Espírita, Momento Marketing da TV Nova Luz aqui e da Rede Amigo Espírita. Esses grupos, você entra lá, se inscreve e você recebe todas as vezes que for ser lançado algum vídeo ao vivo, você recebe o link daquele vídeo. Então, quem não é inscrito ainda, a nossa querida Denise, trabalhadora incansável da TV Nova Luz, acabou de colocar agora o nosso link aí, pedir para ela colocar de novo. Entrem lá, cliquem nesse link. Quem tiver alguma dificuldade, chame a gente no Facebook. O pessoal às vezes acha a gente lá no Facebook, conversa com a gente. Então pede lá para entrar nesses grupos, para você ser avisado. Todas as vezes que tiver um vídeo novo, um vídeo ao vivo, você vai ser avisado desse vídeo. Querido Fábio, acabou agora o momento marketing da TV Nova Luz. É um momento que a gente precisa fazer aqui a propaganda da TV Nova Luz. Eu queria te perguntar o seguinte: a fé, onde entra a fé nessa questão da cura espiritual? Eu vou fazer uma pequena digressão antes. O Emmanuel, já que nós falamos muito de Emmanuel, ele disse que maior caridade que você possa fazer com a doutrina é divulgá-la. Então, não é um momento marketing, é divulgação do Espiritismo. Agora, voltando. A pergunta foi... Até me perdi na pergunta. Eu te perguntei a questão da fé. Onde entra a fé nisso tudo? Eu posso me curar pela fé ou não adianta nada? Porque Não. nós espíritas também, a gente tem muito isso, né? A gente precisa desmistificar isso. Porque irmãos de outras religiões, eles talvez até divulguem muito mais essa questão da fé, da importância da fé do que nós. Como nós falamos da lei de causa e efeito, falamos das necessidades e das possibilidades, você acabou de falar agora muito bem, que nós só somos curados
quando chega um determinado momento que aquela cura é propícia para a nossa evolução. Então, onde entra a fé nisso tudo? Na verdade, olha, vê, o que que provoca a enfermidade? Nossos pensamentos, nossas emoções, sentimentos, estados conscienciais e assim por diante. Como isso afeta o perispírito, né? E afeta os outros corpos sutis? Ele cria depressões, cria buracos, cria disfunções e assim por diante. Nós perdemos a estabilidade da composição dos nossos corpos espirituais. Quando eu tenho, e outra coisa, existe a frequência vibratória. Por exemplo, eu estou extremamente magoado, deprimido, a minha frequência vibratória cai. A minha psicoesfera reflete essa questão da minha frequência vibratória que caiu. Então, por exemplo, eu começo a atrair energias negativas, atraio espíritos que também são sofredores e que também estão doentes e acabam adoecendo até pelas próprias energias negativas que eu estou atraindo pela lei da afinidade, certo? Quando eu tenho um pensamento positivo, a fé não deixa de ser um pensamento positivo. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que Deus pode me curar. Eu acredito na bondade da espiritualidade que está agindo, né? O que é que eu estou fazendo? Eu estou mudando minha frequência vibratória. Eu estou me reharmonizando. E eu estou dando, na realidade, inclusive, comandos para mim. É inconsciente, mas eu estou dando coisa. O nosso mentor, ele diz o seguinte: todos nós temos o poder da cura. Olha a frase. Todos nós temos o poder da cura. Qual é o limitante? É a crença. Eu posso acreditar ou posso não acreditar. Mas eu vou mais longe. Eu posso saber que isso é verdade e posso não saber. Porque a fé, como crença, já é fantástica. Já faz um trabalho maravilhoso de reharmonização. Agora, quando você sabe das potencialidades que você tem e utiliza essas potencialidades para se reharmonizar, você é capaz de fazer, entre aspas, milagres. Eu vou usar eu até citei uma vez, um médico me falou, eu não sei se é real ou não, mas foi um médico que eu confio muito, ele disse o seguinte: muitos na medicina acreditam que pelo menos uma vez na vida, todos nós teremos câncer. Mas não é todo mundo que tem câncer durante a sua existência. Então, o que acontece? Porque ele vem e vai? Claro, nós temos inúmeras enfermidades que surgem por estados momentâneos que nós estamos vivendo, estados depressivos. Não é depressão. Por exemplo, estados depressivos. Eu estou ruim, não estou me sentindo legal, sofri um abalo psicológico muito forte, meu sistema imunológico desceu. A partir do momento que meu sistema imunológico não age mais com as mesmas potencialidades que ele tem, eu estou sujeito a doenças. A partir do momento que eu me refaço psicologicamente, não, vamos para frente, que chega para lá, já sofri demais, vou seguir em frente. A vida, na realidade, ela quer uma coisa de mim, ela quer que eu aprenda a ser feliz, né? Aliás, Deus quer que a gente seja feliz, essa é a realidade. E é o que o homem mais busca. Então, quando você tem um pensamento positivo, você está dando comandos para o seu corpo. Só o fato da frequência vibratória melhorar, você já está dando um autopasse em você mesmo. As energias deletérias somem e chegam fluidos positivos por afinidade, né? Então, a fé, que é o crer, é excelente, mas a fé que nós temos, que é o saber, o espírita tem essa vantagem, que é ele sabe. Eu não digo para você, eu tenho fé porque eu creio. Eu tenho fé porque eu sei. O espiritismo me ensinou por leis, né? E a ciência está chegando a isso, né? Que, na realidade, essas coisas são reais. Por exemplo, reencarnação. Nós não devíamos mais debater se existe reencarnação ou não. Dois psiquiatras americanos que nem sabem o que é espiritismo provaram a reencarnação com protocolo científico. O Ian Stevenson e o Jim Tucker. Tem até livro traduzido aqui em português dos trabalhos com 2.500 casos de reencarnações que foram comprovadas. Quando perguntaram se ele sabia o que era espiritismo, ele não tinha a mínima noção. A única coisa que o Tucker respondeu, e foi para um amigo meu, que é o Cássio, lá do Clarim, de Matão, ele disse o seguinte: olha, a única coisa que eu sei é que a reencarnação existe,
porque já foi provado cientificamente. Então, eu deixei de crer na reencarnação, eu passei a saber. E olha, o espírita tem essa vantagem, mas precisa estudar, precisa ir buscar para se alicerçar. Nesse momento, se eu sei tudo isso a respeito do meu poder mental, por que eu não posso utilizar a meu favor, pelo menos para me beneficiar numa cura? Eu vou lá e me coloco receptivo para receber o tratamento espiritual. Querido Fábio, a gente já está quase no finalzinho do programa, temos pouquinhos minutos mesmo. Eu queria perguntar a você se você quer citar para a gente algumas técnicas que os espíritos, ou médicos espíritos, eles têm para fazer esses tratamentos. Alguns eu citei. Eu vou citar outros, por exemplo. Além Você dos falou esse do nosso irmão, né? o do Divaldo, que foi uma espécie de caneta que a irmã Sheila Essa materializou. que emite esses pulsos, né? Exato. Outro equipamento que eles utilizam é para fazer uma anamnese, que eles colocam como se fosse um capacete. Você está lá no salão, eles colocam esse capacete e ele faz como se fosse uma tomografia. E lá dentro da sala cirúrgica, essas informações são passadas e projetadas para que o espírito que está fazendo a cirurgia tenha toda a anamnese do que foi feito, o que está acontecendo. Isso é uma técnica. Quem tem a clarividência, que tem o poder da visão, inclusive cita, eu vi isso aí, né? Nos trabalhos de materialização do Peixotinho, nós tivemos muitos outros equipamentos que foram trazidos pela própria Sheila e que ela comentava. Uma vez ela trouxe uma pedra, parecia uma esmeralda, e ela tratou a esposa do... Agora eu não sei se eu vou lembrar do nome. Jair Soares. Jair Soares, ele criou um grupo de materialização em Belo Horizonte, que agora está ligado ao Oriente, lá de Belo Horizonte, né? O Centro Espírita Fantástico. E ela disse que ia fazer o tratamento de câncer com esse aparelho. Mas ela materializou, mas não precisa materializar. A gente vê na sala cirúrgica ou nas salas de passe muitos equipamentos, né? E outra coisa, eles se usam do que existe na natureza. O Emmanuel, nesse livro que eu citei, ele diz o seguinte: quando Jesus organizou o planeta Terra, ele previu na natureza e nos fluidos da Terra todos os remédios necessários para tratar todas as doenças do passado, do presente e do futuro. Está tudo na natureza. Então, por exemplo, nós já sabemos algumas coisas. A novalgina, você tem a planta novalgina. O atroverã, existe a planta atroverã. Então, esses recursos para tratar todas as doenças estão na natureza. Como eles já conhecem, estão 50 anos à frente ou 100 anos à frente, eles também trazem essências da natureza que colocam na água. Além dos fluidos espirituais, eles também se valem dos recursos naturais, que tem tudo lá, é que nós não conhecemos, mas eles já conhecem e se valem desses negócios. Está no livro Leis de Amor, do Emmanuel. Querido Fábio, nós já estamos encerrando. Eu queria pedir para você falar bem brevemente. Não poderíamos deixar de aproveitar para esse momento, para você falar bem brevemente do seu livro. Coloquem aí, por favor, Medicina do Além na produção. Coloca, por favor, Medicina do Além na nossa tela aí, para o nosso querido irmão falar um pouquinho sobre esse livro. Livro, aliás, que eu tenho, não sei se você lembra, que você me deu um exemplar. Fala um pouquinho aí para a gente. Há 9 anos atrás, o benfeitor espiritual, que é o Dr. Arthur Neiva, ele me pediu que eu escrevesse esse livro. Ele me passou a grade, ele me disse para colocar casos reais, que comprovados, inclusive registrados em cartório, de algumas curas que a medicina já tinha perdido a esperança de curar. Então, são 10 casos, e está lá tudo que nós falamos aqui, muito en passant, está nesse livro. E ele disse na época: não existe ainda um livro que fale sobre o que acontece realmente com essa complexidade. Então, nós fizemos baseado na intuição dele, baseado no que ele pediu que nós fizéssemos, tudo baseado em Kardec, tudo baseado em André Luiz, tudo em Emmanuel, né? E vocês viram que eu não saí disso, eu sempre acabei citando esses ícones nossos, né? E está nesse livro. Quem tiver interesse,
Inclusive, ele não tem fins lucrativos, ele ajuda o Sheila e ajuda a divulgação espírita. A editora mesmo, que foi fundada, que tem hoje 32 livros, tudo isso reverte ou para a divulgação espírita, novos livros, ou reverte para os trabalhos sociais do Recanto de Luz Irmã Sheila. E pode ser encontrado nas distribuidoras. No Rio de Janeiro, no Coma Livro. Tem no Boa Nova, tem na Candeia, tem em praticamente, eu não vou dizer todas, mas praticamente em todas as boas distribuidoras espíritas. Querido Fábio, dê, por favor, as suas palavras finais para os nossos irmãos de casa. Infelizmente, a gente queria ficar aqui mais tempo, mas a gente precisa respeitar o tempo do programa. Por mim, eu ficaria mais tempo. Eu agradeço demais. Eu já fiz seminário de 2 dias. Não dá para ficar em 50 minutos falando do tema. Mas eu agradeço demais porque o maior beneficiado sou eu. Então, eu realmente agradeço a oportunidade que vocês me deram de compartilhar o que eu aprendi com a espiritualidade, com o Emmanuel, com o André Luiz, e com o Chico, e com a Sheila, né, com a irmã Sheila. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês todos. Muito obrigado, querido Fábio. Muito obrigado a cada um de vocês, queridos irmãos, queridas irmãs da Rede Amigo Espírita, da TV Nova Luz, do Pool Brasil de Web Rádios, enfim, de todos os lugares em que vocês nos assistem. A nossa gratidão por cada um de vocês que faz parte dessa grande família. Um beijo no coração. Até segunda que vem, nossa querida Yasmin Madeira entrevistará, será uma entrevista maravilhosa. Até segunda, em mais um Despertar Espírita. Um beijo. Tchau.